Olá, bom dia! Está no ar o Tela Rural, programa que leva o campo até a sua casa. Veja nesta edição, Profissão Artesão. Conheça o trabalho dos potiguares que se dedicam a transformar elementos da natureza em arte. A necessidade e a vontade. E o amor que eu tenho pelo meu trabalho, até hoje eu continuo. Melhoramento genético. Descubra como funciona o processo que potencializa a qualidade da carne suína. Em média, uma matriz pare 1,5 partos por ano. E a gente está tentando ver se consegue melhorar esse índice e ter 2 partos por ano. Pequenos e perigosos. Carrapatos podem provocar doenças letais em animais de grande porte. Saiba como evitá-los. Onde os animais existem fezes, existem moscas, com essa vermifugação acaba quebrando o ciclo do carrapato, então ele não nasce. Pesquisas com animais. Conheça as normas que protegem o bem-estar das cobaias utilizadas em laboratório. A Comissão de Ética em Experimentação Animal, a CEA, ela faz a fiscalização interna dentro da universidade. E no nosso quadro de culinária, você vai aprender a preparar um dos pratos mais tradicionais do Nordeste. Vamos provar um prato típico do sertão potiguar, a buchada de carneiro. Tudo isso e muito mais no Tela Rural, que começa agora. É quase impossível visitar o Rio Grande do Norte e não levar para casa uma lembrancinha na bagagem. Mas quem pechincha na hora da compra talvez não tenha conhecimento das dificuldades enfrentadas por quem faz artesanato no estado. O repórter Geraldo Júnior foi conhecer o trabalho desses profissionais que transformam matérias-primas como a carnaúba, o coco e o barro em arte. Artesanato, atividade que encanta e chama atenção pela riqueza nos detalhes. Hoje viemos até a feirinha de artesanato no Centro de Convivência da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e ver os trabalhos desenvolvidos pelos artesãos. Artesanato compreende toda a produção resultante da transformação de matérias-primas com predominância manual, aliado à criatividade, habilidade e ao valor cultural, com ou sem expectativa econômica. Mais do que isso, é a paixão de quem faz a arte. O que o artesanato representa para a senhora? Minha vida. É tudo na minha vida, é a que me dá, como diz, me eleva o espírito, a alma, a criatividade, trabalho a minha mente. Então, eu não posso dizer outra coisa a não ser que ela é a minha vida. O artesão começa a trabalhar ainda com pouca idade, movido pela influência de algum familiar ou pela própria vontade de ter uma profissão. Comecei a trabalhar com artesanato, eu tinha 15 anos de idade. Comecei a costurar, pintar, bordar e fazer várias variedades. Juntou tudo, a necessidade e a vontade. E o amor que eu tenho pelo meu trabalho, até hoje eu continuo. O estado potiguar é rico em matérias-primas naturais, como carnaúba, coco, madeira, barro, pedra de sabão. Porém, o que mais chama atenção é o poder de imaginação do artista, que trabalha com objetos e formas simples do dia a dia, que em outros olhos talvez não seriam percebidos. Manga é uma fruta, né, que é colhida, foi plantada, tirada, a pessoa chupa a manga, joga fora. Só quando eu era criança, eu acredito que não sei se era 6 ou 7 anos, eu chupei uma manga espada, daquelas que a gente chupava, fazia, tirei a casquinha e quando eu olhei para o caroço, eu vi a forma de um coelhinho. Fui, lavei o caroço bem lavado, deixei todo branquinho, aí coloquei uns olhinhos, coloquei e transformei o caroço da manga num coelhinho. Tem esse lado bom que a gente vai fazendo, que é aproveitando tudo quanto tem no lixo, que a gente chama de lixo, né? Antigamente eu chamava de lixo, hoje vira, bate na mão do artesão, ele vira uma peça de arte, né? Mas talvez uma das maiores dificuldades encontradas na vida de um artesão é o reconhecimento do seu trabalho. A falta de incentivo é outra grande preocupação. Eu acho que o motivo do não reconhecimento é a falta de propaganda que, infelizmente, aqui nós não temos
essa propaganda, essa propagação do trabalho, essa mostra, não é? Olha, a principal dificuldade é o seguinte, você vê que o artesão, ele encontra, vamos dizer assim, ele encontra todo o seu material no lixo, certo? Mas só que a gente precisa também de dinheiro para comprar materiais, alguns materiais a gente, pelo menos fazer tinta, não sei fazer tinta, né? Algumas coisas a gente precisa comprar e isso para o artesão é muito difícil porque a gente produz e quando a gente vai vender também as pessoas querem comprar de graça. Mesmo com toda a dificuldade, o artista artesão sobrevive da paixão pela arte e se sente realizado com cada obra-prima que se faz. Considera um dom também? Dom, eu acho que sim, eu acho que Deus faz as coisas muito certinho e cada pessoa tem o dom, tem alguém que nasceu para ser médico, outro para ser advogado, outro nasceu para ser mecânico, o artesão também é um dom. Você não namora com mulher que não tem dente, quando ela está zangada, não pode mandar voz dentro, mãe teve 3 filhas, todas 3 inteiras. Bacon, toucinho e bisteca são algumas das delícias advindas dos suínos. Mas o que já é bom pode ficar ainda melhor com uma mãozinha da ciência. A equipe do Tela Rural foi até a Escola Agrícola de Jundiaí para te mostrar como é feito o melhoramento genético desses animais. Acompanhe a reportagem. Uma pirâmide é usada para apresentar o sistema de produção de suínos. No ápice estão os rebanhos núcleos, depois os rebanhos multiplicadores e, por fim, os rebanhos comerciais. O topo da pirâmide é considerado o geneticista ou melhorista, né? Que compram esses animais puros ou desenvolvem linhagens nessa unidade produtiva. Repassa para o terço vamos dizer, superior da pirâmide para os multiplicadores e repassam para a base da pirâmide, que são os produtores ou o rebanho comercial, que esse rebanho é que vai para, vamos dizer, o açougue, né, para serem abatidos e comercializados para o consumo. A Escola Agrícola de Jundiaí trabalha com a multiplicação de porcos. A gestação dura 114 dias e cada porca tem, em média, 1,5 partos por ano. O objetivo da escola é aumentar essa produtividade. As porcas entram na reprodução com um período de idade de 7 meses. São cobertas mais ou menos no terceiro cio, um cio fértil, e a partir daí ela tem 114 dias de gestação. Nós podemos observar, principalmente aqui em Jundiaí, é o quê? O melhoramento que está sendo desenvolvido com esses animais, onde, em média, uma matriz pare 1,5 partos por ano. E a gente está tentando ver se consegue melhorar esse índice e ter 2 partos por ano. Com isso, a gente vai ter mais leitões para vender para a comunidade em torno da escola agrícola e também proporcionar melhores conhecimentos de genética ou de melhoramento genético para os nossos alunos aqui da escola. Como vocês pretendem aumentar essa produtividade? Principalmente utilizando animais de boa capacidade genética, de bom desempenho genético. Então, dentro dos animais que nós temos aqui, nós iremos selecionar aquela matriz que pare um maior número de leitões, né? Que o peso desses leitões sejam maiores do que os outros, e a partir desses melhores animais nós faremos uma seleção e fazemos o acasalamento com esses animais. Após o nascimento, os leitões passam por diversos processos antes de serem vendidos. Quando os leitões nascem, eles são feitos o corte do dente, o corte da cauda e o corte do umbigo. E eles permanecem em lactação até os 21 dias. Após os 21 dias, eles são destinados à creche e logo após, quando completarem 60 dias, eles são vendidos para os produtores aqui. E já é possível ver uma melhoria após o trabalho da Escola Agrícola de Jundiaí. Nós tínhamos animais, antes do trabalho que começou a ser desenvolvido, animais com um peso de 700 gramas, 700 e 800, e hoje nós já estamos mais ou menos com um peso de 1 quilo, 1,1 kg. E o que isso influencia quando o animal é abatido, esse peso? Justamente, o animal que tem o maior peso ao nascer
e o maior peso ao desmame, ele vai atingir a idade de abate, mais ou menos com 90 a 100 quilos, com menos tempo. Em média, são 147, 150 dias. Além de oportunistas, os carrapatos são transmissores de graves doenças para os animais e também para os homens. Existem espécies de carrapato específicas para cada animal, como é o caso do parasita do cavalo. A nossa equipe foi até uma clínica veterinária para saber um pouco mais sobre esse assunto. Eles são minúsculos, cabem vários na palma da mão, mas os riscos que um quase imperceptível carrapato pode causar é devastador em um animal de grande porte. Onde geralmente se hospeda o carrapato no cavalo? Então, o carrapato ele pode se hospedar em vários lugares do corpo do animal, né? Mas geralmente ele se encontra dentro das orelhas, na cauda, né? Próximo ao ânus, em éguas, em cavalos também, ali perto das mamas na égua e no prepúcio nos cavalos. São vários os tipos de carrapato. A fêmea se enterra no chão, botando os ovos que podem chegar a mais de 4.000 e morre após a postura. Os filhotes nascem e ficam onde estão durante alguns meses à espera do animal no qual possam se fixar. No cavalo ele tem o carrapato de sua espécie, né, que é o Amblyomma cajanense, que é o carrapato específico do cavalo. Mas o dos bovinos, que são os bófilos micrófilos, eles também acabam, por falta da espécie predilecionada, que é os bois, né, os bovinos, eles acabam infectando os cavalos. A cultura da terra, bem como o isolamento das pastagens infectadas durante um longo período, são práticas que ajudam a combater essa praga. O cavalo, ele às vezes, no pasto, ele acaba se contaminando com os carrapatos, né? Mas existem, em algumas propriedades que existem os bovinos, equinos, existem os vermífugos, né? Que acabam diminuindo essas infestações, porque na alimentação, com as vermifugações, ele acaba quebrando o ciclo. Então, né, nas propriedades onde os animais existem fezes, né, existem moscas, com essa vermifugação acaba quebrando o ciclo do carrapato, então ele não nasce, entendeu? Por isso que é interessante você fazer sempre as vermifugações criteriosas. Na sua propriedade você tem problema com carrapato? Graças a Deus, no momento a gente está sem nenhum problema sobre os carrapatos em animais. Nós não temos, no momento, estamos com 12 equinos e sem nenhum problema sobre essa espécie. Para se evitar o contato do carrapato com o animal, atitudes simples como limpar as baias frequentemente é necessário, mas no caso de uma infestação surge a figura importante do médico veterinário, ele que é responsável por realizar o diagnóstico e o seu devido tratamento. É interessante você ter um profissional especializado, né, para fazer esse tipo de tratamento, porque nós que temos aqui um local, tratamos desses animais, pegamos muitos animais doentes por causa de muita quantidade de medicamento, fazendo seus autotratamentos e acaba não conseguindo combater o problema, levando a problemas ao animal, né? Problemas maiores ao animal sistêmicos, né? Que acabam usando medicamentos que são nefrotóxicos, hepatotóxicos e acaba piorando a situação do animal. O Tela Rural vai agora para um breve intervalo. Na volta tem uma reportagem sobre testes de laboratório com animais e a receita de uma deliciosa buchada de carneiro. Fique com a gente, Tela Rural volta já! O Tela Rural está de volta para falar sobre um assunto polêmico, as pesquisas com animais. Nós vamos te mostrar agora como são feitos os testes de laboratório que utilizam bichos como cobaias. Existem normas que protegem o bem-estar desses animais. É o que você confere na reportagem de Liz Nóbrega.
Alguns animais são utilizados em pesquisas desde a Idade Média, mas atualmente a preocupação com o bem-estar deles tem ficado cada vez mais intensa. E por isso, uma das metas é procurar novas alternativas para evitar o uso deste tipo de cobaia. Em algumas condições, é possível você não usar animais, você usar um outro sistema. Por exemplo, se eu quero ensinar um estudante de medicina como é que funciona o coração, eu não preciso mais, hoje não é aceitável, pegar um cachorro, abrir um cachorro e mostrar como é que um coração funciona. Eu hoje tenho métodos alternativos. Para ensino, por exemplo, eu posso usar um simulador, um manequim que simula, como nós fazemos aqui na UFRN. Segundo o professor e pesquisador Jefferson Cavalcante, do Centro de Biociências da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, até as novas alternativas serem consolidadas e substituírem o uso de animais, a importância deles em pesquisas não pode ser colocada de lado. Quando a gente está medindo parâmetros fisiológicos, é importante que a gente tenha uma simulação desses parâmetros o mais fiel possível. Então não existe um programa de computador, nada que a gente consiga simular um sistema trabalhando de uma maneira viva. Então você testar drogas, você vê o funcionamento de certos órgãos, você tem de ser com o animal. E se você se pergunta o porquê de uso de cobaias comuns como o rato, a resposta está na fisiologia do animal. É um sistema fisiológico de mamífero. Os mamíferos têm esses padrões muito próximos uns dos outros. Humanos, primatas, roedores, a gente encontra muitas semelhanças. Então, quando a gente observa um funcionamento fisiológico de um animal desse, a gente pode extrapolar para o ser humano. E se você for dar uma olhada historicamente, as maiores descobertas de algumas drogas que são utilizadas hoje em algumas doenças foram feitas com roedores. Para chegar até nós, os medicamentos antes são testados em animais, mas para que a pesquisa seja feita, é necessário cumprir algumas regras. A Lei Arouca regulamenta a utilização de animais em atividades de ensino e pesquisa no Brasil, garantindo a segurança e o controle nos experimentos. Pela nova lei, as instituições que realizam pesquisa com animais precisam se cadastrar no Conselho Nacional de Controle e Experimentação Animal e constituir uma comissão de ética no uso de animais. A Comissão de Ética em Experimentação Animal, a CEA, ela faz a fiscalização interna dentro da universidade. Então nós vamos até onde está sendo produzido o animal e olhamos. As condições estão ideais, os animais estão sendo bem tratados, a alimentação é correta, a temperatura é correta, tudo isso é avaliado. E aí a gente vai sugerindo ajuste quando é necessário. Do laboratório, a gente vai agora para a cozinha. Chegou a hora de aprender a preparar um dos pratos mais tradicionais do Nordeste, a buchada de carneiro. Quem ensina a receita é a caicoense Gega Medeiros. Caneta e papel na mão. A culinária é por vezes usada como uma espécie de símbolo geográfico. Pratos típicos podem ser formas de resgatar as lembranças de cada região. E na hora de degustar a comida, tem aquele tempero composto por toda uma tradição cultural. E por falar em tradição, vamos provar a buchada e a panelada de carneiro, iguarias da região do Seridó Norte rio-grandense. Quem vai preparar o nosso prato é Gega Medeiros, caicoense que aprendeu desde muito cedo com a família a arte da cozinha regional. Lá na minha casa são 7 mulheres e minha mãe criou a gente cada uma semana de cozinha. Então todos lá em casa sabem cozinhar. Tenho 2 irmãos também que cozinham muito bem. Gega veio para Natal, capital potiguar, com diversas receitas que aprendeu em casa. Porém, a preferida é uma espécie de bolinhos de carne de carneiro, revestido pelo bucho do bode, como é conhecido o estômago do carneiro aqui no Nordeste. Daí o nome buchada. Agora vamos para o que interessa, o passo a passo do prato. Primeiro é colocado 8 kg da panelada, em seguida 5 kg da buchada. Essa quantidade rende até 15 porções. Cada porção serve 2 pessoas. Duas cebolas grandes,
4 pimentas de cheiro, o cheiro verde, um molho de cheiro verde, primeira cozinhada, uma colher de chá de pimenta do reino, 4 colheres de colorau. Aí aqui é só amassar o alho. Pronto, aqui como ela está congelada, ela vai soltando a água. Aí aos poucos é que eu vou colocando a água. Pronto. Agora a buchada vai no fogo alto por 1h30, esfria e vai ser congelada para no outro dia ser retirado o excesso da gordura. E volta para o fogo novamente com novos temperos e mais 2 horas para ficar no ponto. Tanto a buchada quanto a panelada são pratos tipicamente nordestinos, mas apreciados em diversas cozinhas pelo Brasil. Mas agora eu vou pedir licença a vocês. E como manda a tradição, eu vou me acabar na buchada. O Tela Rural de hoje fica por aqui. Nós estaremos de volta na próxima semana para mais um encontro entre o campo e a cidade. Até lá!